Olá, muito bom dia você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins, agora com a previsão do tempo. Para isso, eu conto com a presença do Heráclio Alves, ele que é meteorologista do INMET, o INMET que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Heráclio, muito bom dia, obrigado pela sua presença por aqui, meu amigo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que acompanham o nosso canal. Estamos aqui sempre à disposição. Bom, vamos lá então, porque nos últimos dias, né, Heráclio, a gente teve uma chuva bastante volumosa, né, atingindo áreas da região sul do país. De fato, houve preocupações bastante grandes, né, por conta do que já aconteceu nos últimos tempos lá na região, né, e quando a gente fala em termos de agricultura, o pessoal lá também está bastante preocupado com o avanço da safra, né, porque com chuva é bastante complicado avançar com os trabalhos. Eu queria saber, Heráclio, o que a gente teve de confirmação das previsões da última semana? O que você traz para a gente aí nos acumulados que foram registrados nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia nos últimos dias? Então, Jonathan, na nossa última conversa, né, na última segunda-feira, a gente falou que tinha uma frente fria, né, que ia se configurar durante a semana e que ia trazer bastante chuva para o interior do país, mas principalmente sobre a região sul. Esse aqui é o mapa de acumulado de chuva entre sexta-feira e o domingo, né, que a frente fria ela avançou entre a região sul. Essas áreas em azul indica chuvas aí mais volumosas, chegando na casa dos 100 a 125 milímetros. E dos últimos 5 dias, ou seja, entre a quinta, entre quinta-feira e o domingo, quando as chuvas ficaram mais volumosas, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Durante a ocorrência dessas chuvas, Jonas, teve bastante rajadas de vento também, com queda de granizo em algumas localidades. E ao longo do período na sexta, entre sexta e domingo, essa frente fria avançou muito rápido, né, da região sul pelo sudeste, prolongou-se também aqui pelo centro-oeste, trazendo bastante chuva ali entre áreas de Rondônia, Mato Grosso do Sul e áreas de Goiás, mas foi uma passagem rápida, teve um impacto também em relação às temperaturas, teve um declínio das temperaturas, embora as chuvas ficaram mais volumosas na região sul e também na região sudeste, principalmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, quando tivemos também rajadas de ventos mais intensas. Nas últimas 24 horas, a gente tem ontem e hoje, as instabilidades ficaram bem mais concentradas aqui na região do Mato Piba, ou seja, ali entre a parte oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, áreas também do Tocantins. Na manhã de hoje, entre madrugada e manhã, tivemos acumuladas superando os 80 milímetros em áreas aqui do Piauí, principalmente ali sobre Floriano, né? Então, com bastante estabilidade naquelas áreas. Essas chuvas aqui é ocasionada principalmente pelo calor e a alta umidade, né? Tinha aquela situação de bloqueio das últimas semanas. A frente fria que avançou rápido aqui pelo sul e o sudeste, ela já está sobre o oceano, mas ainda, principalmente aqui a leste do sul da Bahia, né, e do sul a leste do Espírito Santo, mas ela ainda ajuda a canalizar, ou seja, a trazer algumas estabilidades aqui sobre o sul da Bahia e norte de Minas Gerais, e também ajuda a organizar essas estabilidades ali sobre a porção mais central, ali áreas do Mato Grosso, ou seja, essa combinação do calor, da alta umidade e também dessa frente fria que está sobre o oceano, ela vem intensificando essas estabilidades, principalmente sobre a Bahia, e deve ser prolongado também ainda nas próximas horas. Mas hoje pela manhã, desde a tarde de ontem e hoje, durante a noite e a manhã de hoje, está com bastante instabilidade sobre essas áreas. Outra região também que chamou a atenção nas últimas 24 horas, na verdade, nos últimos dias já vem ocorrendo alguma chuva ali sobre a região norte, nada assim muito cobrindo grandes áreas, mas pontualmente ali já sobre o Amazonas, áreas de Roraima e também do Pará, com algumas chuvas já vem se mantendo, ou seja, já tem mudando aquele panorama que estava bastante seco, já começa a ter aquelas chuvas mais espalhadas, né, já ocorrendo alguns volumes mais expressivos, principalmente ali na região norte também. Já na metade sul do país, devido com o avanço da frente fria, né, vem aquela massa de ar mais frio e seco, né, que se chama a alta pressão pós-frontal, ou seja, aquela massa mais seca, né? Então deixando aí o céu com poucas nuvens, né? Sem chuvas, como a gente observa aqui, muitos zeros, né? Ou seja, praticamente não teve chuva nessa metade sul do país.
Certo, vou trazer aqui algumas informações, Heráclio, justamente em linha com essas condições que você trouxe das últimas horas, né? Podemos dizer assim, porque aqui na região sudeste choveu bastante no final da última semana, né? Como você trouxe aí nos acumulados, até se você puder voltar para aquela parte dos acumulados dos últimos dias, né? A gente tem bastante chuva no sul, então, né? E também na região sudeste. Aqui no sudeste. A gente tem São Paulo, a capital, né, paulista, com mais de 50 horas sem energia, né, de população sem energia por lá. Me parece que ainda hoje, segunda-feira, muita gente está sem energia por lá. Mais de 400 mil pessoas na capital paulista estão sem energia. E no Rio de Janeiro a gente teve ali aquela ressaca, né? Inclusive temos um adolescente desaparecido ainda por conta da ressaca que aconteceu no mar no Rio de Janeiro. Então, esse cenário de bastante instabilidades ocorrendo, né, ali na faixa centro-sul do país. Quando a gente olha para a previsão para os próximos dias, Heráclio, o que você tem de apontamento para a gente? Principalmente olhando a questão da agricultura, né? Como eu disse no início do nosso boletim, lá na região sul, pessoal, tá dando uma segurada, não tá conseguindo avançar com os trabalhos da safra de milho de verão, né, que tá 66% plantada, segundo dados até quinta-feira da semana passada, da consultoria AG Rural. E o pessoal da soja, principalmente no estado de Mato Grosso, conseguiu avançar bastante com o plantio nos últimos dias, também segundo informações da AG Rural. Essa condição de tempo firme para a região central do país deve seguir? Como é que fica a condição também para o Mato Piba e para a região sul para os próximos dias? Então, Jonathan, como eu tinha mencionado antes, essa porção do Mato Piba com bastante chuva Tá chovendo já, né? Uhum. Exatamente. Então, está associado o quê? Todas essas áreas que a gente vê aqui na imagem de satélite, esses tons mais amarelo e vermelho mais escuro, indicando justamente essas temporais, ou seja, que estão ocorrendo nessa região. E áreas ali também da região norte do país. E essas áreas mais escuras do mapa, né, da imagem de satélite, escuras, tons mais de cinza, indica aquela nebulosidade mais baixa, ou poucas nuvens, não são nuvens de chuva. Então, para os próximos dias, né, já começa a ter uma mudança desse cenário. Esse mapa da esquerda indica que seria o acumulado de chuva até a noite de hoje, ou seja, já considerando aquelas áreas de bastante instabilidade ali sobre o Mato Piba e áreas também do Pará e do Mato Grosso, e essas chuvas aqui, previstas aqui nessa faixa mais a leste da Bahia, indicando ali a área de atuação da frente fria. Todas essas áreas em branco do mapa indicam área com pouca ou nenhuma chuva, ou seja, a previsão de pouca chuva durante o dia de hoje. Ao longo da semana, ou seja, até amanhã, já começa já perder força dessas instabilidades aqui na porção central, área do Mato Piba. Grande parte ainda se mantém bastante seco ali na região sudeste, centro-oeste e a região sul. Na região norte, essas áreas de acumulados mais significativos ainda se concentrando ali sobre o Amazonas e Roraima. E no decorrer da semana, vai tentando ficar um pouco mais seco ainda nessa porção central, ou seja, dando início a um ligeiro veranico, né, principalmente aqui na região sudeste, áreas também do Mato Piba, ou seja, já começa a ter uma redução das chuvas, ou seja, vai ser uma semana um pouco mais seca nessa porção central do país, incluindo a região centro-oeste, ali Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Já na região sul do país, né, entre quarta e quinta-feira, começa a ter uma mudança, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, devido a uma frente fria que vai avançando aqui pela Argentina, Uruguai e o Oceano, e aquela área, mais aquelas massas de ar quente úmida que avança ali entre a Bolívia, Paraguai, aquelas áreas de baixa pressão, que trazendo aquelas instabilidades e se conectando essa frente fria. E entre quarta e quinta-feira, ela começa a avançar e trazendo chuvas, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, chuvas até volumosas, né, com aquelas pancadas de chuva mais intensas. Não se descarta aí aqueles temporais um pouco mais fortes, com rajadas de vento. Mas depois ele recua, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Então, e a partir de sexta-feira, Jonathan, ele volta novamente, um novo sistema se conecta novamente ali sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva principalmente para o Rio Grande do Sul. Então, nos próximos dias, as chuvas deverão ficar mais concentradas, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse mapa da direita seria o acumulado pelo menos até próximo sábado, domingo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, com acumulados aqui, superando aqui até 200 milímetros em alguns pontos do Rio Grande do Sul.
Essa área central do Mato Piba é justamente as chuvas que tá ocorrendo hoje, entre hoje e amanhã, né? Já está ocorrendo desde ontem, né? Estão acumulados aqui nessa porção central, sabe, do Mato Piba, e na parte mais ao norte do país ainda vai se mantendo as chuvas ao longo da semana. Entre a região sudeste, Mato Grosso do Sul, e essa parte mais ao norte, a região norte e do nordeste, as chuvas são bem menos, né? E algumas áreas praticamente não chovem durante esse período, mas as áreas que deverão ficar mais concentradas, chuvas nos próximos dias, serão o Rio Grande do Sul, a área de Santa Catarina e a região norte do país. Ao longo dessa semana, chamar bastante atenção, principalmente na medida que essas frentes vão se deslocando, essas áreas de instabilidade vão se deslocando pelo interior da região sul, vem também junto com elas as rajadas de vento e queda de granizo. Ou seja, praticamente ali, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é onde seriam as áreas onde deve ocorrer queda de granizo também ao longo desse período, principalmente entre quarta e o domingo, ou seja, seria a área com maior chance, ou seja, maior probabilidade de ocorrência de queda de granizo, principalmente ali entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, Jonathan. Ou seja, então, Heráclio, a gente seguirá com atenção para a região sul, inclusive com essa condição de chuva volumosa, até possibilidade de granizo em algumas áreas. E para os produtores, né, que estão aí tendo dificuldades com o plantio do milho verão 2023-24, seguirá essa condição de tempo mais instável para os próximos dias, então, segundo as previsões do IMET. Quando a gente fala em termos de região central do país, o Heráclio traz para a gente essa condição prevista, né, para ao longo da semana, né, de tempo firme, né, para ao longo da semana. Pode até ter algumas chuvas neste início de semana em áreas do Mato Piba, né, Heráclio? Mas ao longo da semana esse cenário ameniza e o tempo deve ficar firme, favorecendo os trabalhos de plantio da soja da safra 2023-24. Heráclio, quando a gente olha aquele modelo estendido de previsão, que ele aponta para a gente? A gente deve seguir com essa condição ao longo das próximas semanas? O que você traz para a gente também? Olha, para essa primeira semana, pelo menos até essa semana agora, e vai estendendo até o dia 14, ou seja, início da próxima semana, as chuvas devem ficar mais concentradas aqui na parte mais ao norte do Mato Piba, mas essa chuva deve estar ocorrendo de ontem até amanhã. Tá? Depois da terça-feira, essa chuva já começa a cessar. Então, praticamente não vai chover. As chuvas que ocorreram muito mais pontuais, né, bastante irregular, tanto na região área do Mato Piba, como também no centro-oeste e áreas do sudeste. Ou seja, as chuvas que devem ocorrer durante essa semana são bem mais irregulares e mais pontuais. Tá? Então, e não com volumes tão expressivos ao longo dessa semana. Ou seja, vai ser uma semana aí mais seca, né, nessas regiões. Já na região sul, vai persistir, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também na região norte, ali entre o Amazonas e Roraima, era também do Acre. Já na semana seguinte, ou seja, a partir do dia 14, já começa a ter uma ligeira mudança novamente aqui sobre o Sudeste e Centro-Oeste. Já começa a se organizar esse canal de umidade ali entre a região Norte, passando pelo Centro-Oeste e o Sudeste, mas a partir de segunda, terça-feira da próxima semana. Tá? Mas até lá, o predomínio, a tendência é de ser uma semana mais seca e quente também, viu, Jonathan? Quando vê aqui o campo de previsão de temperaturas para essa semana, ou seja, temperaturas beirando aqui os 40 graus novamente aqui no Centro-Oeste, ali Mato Grosso do Sul, até áreas de Goiás, ou seja, esse vermelho mais escuro, indicando temperaturas acima de 38, 39 graus, e seco também, ou seja, essas áreas estão mais escuras aqui do rosa, indicando aí umidade mais baixa, né, durante essa período, além de quente, né, vai ser uma semana mais quente e seca ao longo dessa semana, que se estende aí pelo menos até o final de semana, João. Ou seja, então, né, além da condição de tempo firme para a região central do país, né, Heráclio, ao longo dessa semana tem esse apontamento importante em relação à temperatura. É importante isso para os produtores, porque não adianta só, né, ter chovido, favorecendo, né, o plantio, mas também atenção, então, ao tempo quente e seco para os próximos dias
nessa faixa central do país. Estava dando uma olhada ali no mapa, Mato Grosso tem ponto de atenção, porque as temperaturas serão elevadas ao longo dos próximos dias, né? Exatamente. Então, além tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul também. Ou seja, Certo. para o plantio vai ser um período bastante complicado, porque se tem alguma umidade ainda no solo, né, se vai fazer a semeadura e se pode perder, né, porque vai ter um período aí mais Exato. seco e quente, você pode perder essa plantação, né? Então, antes mesmo de vingar, você pode perder você não está plantando no seco, você está plantando talvez com alguma umidade no solo, você pode ter uma queda aí, uma quebra durante esse plantio. Exatamente. É preciso ter atenção. Também estava dando uma olhada ali pro Sudeste, né? O desenvolvimento da próxima safra, né? Porque agora o cenário até favorece, por exemplo, a colheita da cana-de-açúcar da safra atual, com essa condição de tempo mais firme ao longo desses próximos dias, mas esse tempo seco, né, também acaba prejudicando o desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos ao longo do ano de 2024 e de 2025. Então também atenção aí para os produtores mais localizados aqui, né, em São Paulo e também em Minas Gerais, que produzem mais a cana-de-açúcar e o café. Bom, Heráclio, eu queria passar para algumas perguntas para a gente responder por aqui, porque a gente teve bastante pergunta dos nossos internautas em relação à previsão para os próximos dias, porque de fato o cenário, né, é de atenção com esse início de safra de grãos, né, esse plantio aqui no país. A Silene Moretti, ela pergunta justamente sobre a condição de chuvas no estado de São Paulo, na região norte do estado de São Paulo. Quando deve voltar a chover? Você trouxe para a gente esse apontamento de tempo firme, né? Pelo menos para essa semana. Como é que fica o cenário para o norte de São Paulo? Bom, a parte mais ao norte, na verdade, do estado de São Paulo como um todo, para essa semana, a predominância de um tempo mais seco, ou seja, com pouca chance de chuva, né? Pelo menos até o início da próxima semana, mas a tendência é que a partir do dia 13, 14, já começa a ter uma mudança nesse panorama, ou seja, a partir da próxima semana, a gente já começa a ter uma mudança, ou seja, aquelas frentes físicas que vai chegar ali durante o final de semana e ao longo do início da semana, ela já começa a avançar novamente ali pelo sudeste, chegando até Minas Gerais, ou seja, a condição de chuva para São Paulo, ela deve se voltar novamente na próxima semana, tá? O predomínio já é tempo mais seco, vai ser uma semana mais seca. Pessoal também da Bahia tá ligado por aqui. A gente já deu a condição, né, de previsão do tempo mais macro, né? Agora a gente tem perguntas mais específicas, por exemplo, do Reinaldo Risério. Ele quer saber sobre chuvas em Livramento, na Bahia. Eu dei uma olhada aqui. Livramento fica mais ao sul do estado da Bahia. E também temos perguntas do Rogivan de Souza. Ele quer saber sobre Zacas no estado da Bahia. Então, para essa semana, essa chuva está ocorrendo entre hoje e amanhã, tá? Livramento, que chama Livramento de Nossa Senhora, que fica ali próximo a Brumado, naquela região ali mais sudoeste, entre a Chapada e a região sudoeste do estado. Então, para essa semana, já vamos ter entre ontem e hoje, já tivemos assim, algumas pancadas de chuva naquela região, mas a partir de hoje já começa a ficar mais restrito para o extremo oeste da Bahia, e a partir de amanhã já começa a ter uma redução bastante expressiva. Então, ao longo dessa semana, a tendência já é de redução das chuvas, né, para tanto essa semana e também no início da próxima semana, as chuvas ficam um pouco mais restritas na parte mais leste e também no extremo oeste. E no início da próxima semana também já começa a ter uma certa irregularidade das chuvas, vai se mantendo uma certa irregularidade das chuvas naquela região, com poucas chuvas, tá? Em relação às Zacas, então, tinha um ligeiro indício, né, de que poderia se formar esse canal de umidade, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, mas a princípio, pelo menos até a próxima semana, não está se configurando, não está se indicando ainda a formação desse sistema, ou seja, que traz aquelas chuvas mais volumosas desde a região norte, passando pelo centro-oeste até essa área mais a centro-sul da Bahia. A princípio, não temos assim uma tendência para essa semana e na próxima, pelo menos a configuração de um primeiro sistema, ou seja, de um primeiro evento de Zacas para esse período. Certo, então. Bom, diante dessas perguntas sobre Bahia e São Paulo, o Heráclio já respondeu. A gente
também já atende, né, os questionamentos aqui, só para deixar registrado, né, do Adailton de Souza, do Júlio César também, que queria saber sobre São Paulo. E a gente tem também uma pergunta do Orlando, né, Gê? Ele quer saber sobre chuvas lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Tem previsão de chuvas por lá, Heráclio? Olha, Uberlândia, ela vai naquele mesmo cenário ali do norte de São Paulo. Certo. Aqui no Triângulo Mineiro, ou seja, vai ser uma semana quente, né? Uma semana quente e seca, tá? Então as chuvas só devem voltar também novamente, talvez na próxima semana, mas aquela região ali de Uberlândia, praticamente todo o Triângulo Mineiro, noroeste de São Paulo, sul de Goiás, então toda essa região ela vai predominantemente mais seca durante essa semana e quente também. Ou seja, as chuvas deverão voltar só mais a partir da próxima semana. Certo. Então a gente também, com essa pergunta, com essa resposta do Heráclio, a gente já responde outros questionamentos aqui, né? Como por exemplo da Fátima, do José Mendes, que ele também queria saber sobre o estado da Bahia. Tem muita pergunta por aqui, então eu queria aproveitar, Heráclio, para que na próxima conversa, né, a gente consiga esclarecer mais dúvidas. E eu acho importante também dar esse serviço aqui, porque o IMET tem a sua página, né, disponível no site com diversas informações. Explica pra gente como é que os nossos internautas conseguem acessar essas informações específicas e, claro, a gente semanalmente por aqui também traz os esclarecimentos em relação à previsão do tempo com vocês. Bom, Jonathan, além dessa nossa conversa rápida, né, porque tem pouco tempo, né, para poder atender a todos os usuários, né, então, além disso, temos informações disponíveis no nosso portal, .imet.gov.br, lá tem as previsões para todo o país, por cidades, tem os avisos meteorológicos, né, que ele são atualizados diariamente, né, naquelas áreas onde deve ocorrer um fenômeno, se de baixa umidade, se de temperatura elevada, se de ondas de calor, se de chuvas intensas, tempestades, etc. E também tem nossas redes sociais, onde pode ser acessado, são atualizados diariamente com notícias e informações disponíveis, elaboradas pelo IMET, então, tanto no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E nos nossos telefones diretamente, você pode falar com todos os meteorologistas de plantão, que é o código de área 61, o 2102-4700. Muito bem, tá aí informações dadas pelo Heráclio Alves, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A gente volta a conversar ao longo da semana, né, Heráclio, para atualizar os nossos internautas. Obrigado por enquanto pela nossa conversa e obrigado a você, internauta, que mandou aqui os questionamentos pra gente. E a gente passou pro Heráclio. Ok, Jonathan. Bom dia. Bom dia, Heráclio. Boa semana para vocês por aí em Brasília. Para todos nós. Bom, você, internauta, continue ligado por aqui, porque agora na finalização do nosso boletim você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, inclusive com muitas informações relacionadas à meteorologia todos os dias por parte de um trabalho excepcional de Virginia Alves. A gente posta tudo lá nas redes sociais para você acompanhar. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça. Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.